Dos tanques às hashtags. Assim estão sendo as novas mudanças de regime lá no sul da Ásia. Vimos por últimos aqui o caso do Nepal, que realmente não precisou de tanques nas ruas para derrubar o regime comunista que estava lá no poder. E é isso que parece que está em transformação. Hoje, com as redes sociais, aqui várias pessoas, ó, com seus celulares, tudo isso, estão conseguindo derrubar regimes que antes, de outra forma, a não ser que você fosse para a luta armada, você conseguia. E boa parte dos jovens estão conseguindo isso. Mas, ao final, essa mudança de regime, de forma geral, é boa, não é boa? Vamos ver como ficou a situação. Essa matéria aqui do Asian Times, eles vão colocar que não faz muito tempo, tá, os destinos é decidido por tanques e tudo isso daí. É justamente disso que nós estamos falando. Bom, na Sri Lanka, que foi o primeiro país da região em cair o regime, a dinastia Rajapaksa colapsou em 2022 e marcou o primeiro tremor dessa nova ordem, com a imposição da economia, com a implosão da economia, imposição da implosão da economia, filas de postos de gasolina superabundavam por Colombo e a vida cotidiana paralisava, isso aqui antes da caída do regime. O movimento Aragalachaya, Olaya, luta começou entre os jovens da classe média, mas em poucos tempos se transformou em uma revolta de massa organizada tudo pelas mídias sociais. As mídias sociais aceleraram então esse processo. Imagens de manifestantes relaxando na piscina presidencial depois que eles tomaram a piscina viralizaram em todo o mundo, transformando essa crise nacional em uma peça realmente dos memes que todo mundo dava risada e isso daí. Então foi um símbolo para a derrota dessa dinastia que caiu do poder lá na situação. Agora, depois que passou já um tempo, o que acontece na Sri Lanka? Melhorou a situação para todo mundo? Não. O Estado continua falido, dependente de credores e de corte de gastos das austeridades. E por mais que conseguiram, através dos meios sociais, das hashtags, destruir a dinastia, derrubar a dinastia que governava a Sri Lanka, o problema do colapso fiscal de lá não foi resolvido. Então, o que eles dizem aqui muitas vezes? Que existe um clamor popular, existe até uma coordenação e muitas vezes até um uso externo da derrubada do poder através das mídias sociais, mas como não existe um plano do que vão fazer depois, acaba que não resulta muito bem no final. Agora aí vem analisando o caso do Bangladesh, que em 2024 passou por uma experiência parecida, no qual houve vários protestos estudantis contra cotas no funcionalismo, para quem podia participar, para quem podia ser funcionário público ou não. Essas revoltas se intensificaram e derrubaram o regime autoritário da Sheikh Hasina. As ruas de Dhaka foram tomadas, ficaram cheias, várias imagens do pessoal protestando, a polícia reprimindo brutalmente os protestantes. Isso levou mais gente às ruas e tudo isso, e no final a Hasina teve que sair correndo do país. As mídias sociais retrataram a transição como uma história moral, no qual os estudantes nobres e um reformador benevolente derrotaram essa mulher tirânica. Porém, um ano depois, o governo interino está paralisado, as fábricas fecharam, o desemprego está disparando e o crescimento do PIB despencou para um nível menor em 4 décadas. E, politicamente, os líderes estudantis brigam com tecnocratas, partidos retornam e até mesmo alguns partidos querem impor agendas islâmicas fundamentalistas da Sharia lá
no Bangladesh. Então, o que aconteceu? Melhorou a situação? Não. A situação piorou economicamente, politicamente e civilmente. Não adiantou muito a revolta lá, né? Apesar de ser coordenada, tudo isso aí, pelas redes sociais, muitos jovens, tudo isso daí. Ó, aqui ó, no Nepal, aconteceu essa grande revolta que vimos aí, coordenada pelo que foram chamados de Nepo Kids, que era o termo irônico para se referir aos filhos da elite política, virou trend e a galera pegou o nome, beleza, somos Nepo Kids, vamos derrubar esse governo corrupto, tudo isso daí, conseguiram, fizeram pressão, caiu, e aí? Será que isso vai agora gerar um país melhor? Por quê? Não parecia que eles tivessem um plano, uma organização para modificar isso daí. Era só, vamos derrubar tudo que tá aí. E só derrubar tudo que daí, muitas vezes é pior do que só o que está aí. Vamos ver lá. E aí nós temos dois países aqui, a Índia e o Paquistão, principalmente o Paquistão, que estão em via de que possa passar a mesma coisa. Lá foi tirado do governo o Imran Khan, que era o primeiro-ministro. Os militares praticamente tomaram o poder lá no Paquistão. E há muitas protestas de várias pessoas não reconhecendo esse governo, contra esse governo e que querem a derrubada deste governo. Se for para colocar o Imran Khan, talvez não seja tão mal no sentido de que ele vai ter uma estrutura de governo, um pensamento para governar. Não é igual no Nepal, que foram lá quebrando tudo e vão só tirar o que está aí. Ou como o Bangladesh, ou como a Sri Lanka. Talvez dê um resultado melhor. E na Índia também, devido à grande desigualdade social e outros problemas que tem mais lá na Índia, também tem isso latente, mas não tão forte como o Paquistão. E aí fica outra pergunta. Hoje, YouTube, Facebook, X, TikTok, talvez uma outra rede social, eles são meios de grande influência para estabilizar outros países, outras nações, através de ativistas, através de ONGs, através de influenciadores digitais, que muitas vezes você não precisa, como nesses casos aí, de botar o tanque na rua para derrubar o governo. Agora, será que eles não poderiam estar sendo usados por outros governos para destabilizar esses governos aí? Utilizados pela China? Utilizados pelos Estados Unidos, pela CIA? Porque o algoritmo, ele favorece a indignação. E as pessoas vão ver mais indignação. Vão ver que só a situação só está ruim. A partir do dia que ela começa a ver esse material, mais materiais virais sobre isso vão aparecer para ela. E aí, tudo isso não pode ser arquitetado de fora? E assim acabar ficando na mão de outros países que, quando é necessário para eles que haja uma revolução ali para gerar uma desestabilização na região, eles vão lá e geram a revolução. Será que isso então não pode ser utilizado? E fora que isso, digamos, as pessoas entrando, indignadas, comentando, tudo isso daí faz a rede girar, digamos assim, e ter mais gente participando dela, logo ter mais negócios apresentando os seus produtos ali e gerando mais dinheiro para essas redes. Por isso que eles colocaram aqui, ó, revoltas como produto de consumo é o que pode estar se tornando essas redes, porque não é um produto de consumo só lá. Talvez lá onde está acontecendo essa revolta seja o menor produto de consumo, mas é um produto de consumo aqui nos Estados Unidos, na Europa, que aí a pessoa fica mais tempo vendo ali e enquanto isso vai dando mais dinheiro para as redes. O que você acha de tudo isso? Estamos criando um ambiente em que favorece ao modelo capitalismo de um local e o de outro não. Favorece ao sistema político de um local, porém de outro não. Mas é um modelo que consegue derrubar regimes sem precisar colocar, muitas vezes, um tanque na rua. E isso também pode ter uma grande influência de outros países, como Estados Unidos, China, Rússia e outros mais. Perigoso, né? Eu achei. Diga aí o que você acha nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, da Escola de Filosofia Política, e aqui
buscamos fazer uma análise da política nacional e internacional, sem políticos e sem ideologias de estimação.